Fala, meus bravos, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, antes tarde do que nunca, né? Eu sei, o jogo foi sexta-feira, tô gravando na terça, vou soltar o vídeo na quarta, consequentemente o vídeo que eu queria soltar na quarta, eu vou soltar na quinta, mas tudo bem, vocês já estão acostumados, né? É porque é aquela coisa, né, galera? Pô, o jogo sexta-feira, sexta-noite, geralmente eu não tô em casa, né? Então é difícil gravar um pós-jogo na sexta. Sábado também, trampei o dia todo. Domingo é uma folga, né? Então, também não. E segunda-feira, trabalhei feito um condenado. Então, enfim, sobrou a terça para gravar. E terça também, trabalhei o dia todo. Só que eu falei, ó, não dá para passar disso. Então, agora, 20 para meia-noite, eu tô aqui gravando. Beleza, então, bora pro pós-jogo de Botafogo 1, Corinthians 3. Não deixe de seguir nossa página, ok? Tá aqui na descrição. @universobravo.scct, beleza? Lá na nossa página do Instagram, eu tenho colocado um bolão, todos os jogos. Porém, eu me confundi o horário. Eu achei que ia ser 9 horas, porque os últimos jogos iam sendo às 9, e eu pretendia soltar o bolão às 8. Eu sempre coloco o bolão, né, uma hora antes. Só que o jogo era às 7. Então eu soltei uma enquete. Como que vai ser? Vai ser, né, vitória do Corinthians, né, vitória boa do Corinthians, vitória magra ou empate. Lembrando que no bolão eu nunca coloco alguma opção tipo Corinthians perder, nem nada disso. Quem inclusive colocar isso, eu nunca acertar, eu não compartilho, tá? Só que aí a grande maioria da galera colocou que ia ser uma vitória magra do Corinthians. Não estão acompanhando o feminino, não estão vendo que o Botafogo no feminino não é tudo isso. E aí colocaram que ia ser uma vitória magra do Timão. E só que aí foi uma vitória maiúscula. Então, o único acertador que eu vou mencionar aqui no vídeo, claro, foi o Arthur Berman, que nem corintiano é. Mas beleza. O Arthur ficou feliz porque o time dele fez a boa para nós também, né? São Paulo ganhou do Palmeiras de 3-0. E, enfim, vou falar um pouquinho mais disso depois. Sim, vou mencionar os outros jogos, até porque a rodada seguinte do Brasileirão já teve alguns jogos e a coisa tá ficando boa para nós, hein? Mas vamos lá, vamos falar do jogo. Então, para começar, vou falar um pouco da escalação, tá bom? Vou colocar a escalação aqui para vocês, ok? Então, vamos vendo aqui a escalação do Corinthians, que começou o jogo contra o Botafogo. Então, a gente já vê que a Emily começa dessa forma, né? Primeiro com a Nicole no gol, porque a Lele sentiu, tá? Então, Nicole no gol. Na zaga, a zaga que assim, hoje é a zaga ideal, né? Que é Thaís e Érica. Hoje a zaga ideal é essa. Alguém discorda? Certo. Lembrando que a Thaís Regina quebrou a perna, então ainda não voltou, tá em recuperação, tá? Então ainda não voltou. Não conseguiu estrear esse ano ainda, inclusive. E o nosso Maré Turbo continuou na oficina, né? A Agostina também não estreou pelo Corinthians. Estando essas melhor, dá pra testar qual consegue jogar, mas do lado da Thaís. A Érica, ela é uma boa reserva, né? Tipo, um momento que precisar, o outro aqui, mas todo jogo, ela de titular, a gente sabe que pode dar ruim. Mas enfim, na esquerda, Tamires, graças a Deus, né? E na lateral direita, nenhum atacante hoje. Foi a Gi Fernandes mesmo. Hoje não, né? Sexta. Foi a Gi Fernandes mesmo, que é a lateral direita. Ou seja, sabemos aqui, né, que a Gi Fernandes é uma lateral que ela é muito boa ofensivamente, mas defensivamente ela não entrega muita coisa. Isso a gente já sabe, né? Então dá para ver que por esse esquema aqui ela tá um pouquinho mais adiantada, fazendo aqui uma linha com três. Ainda por aqui a Duda Sampaio. Ok, né? É boa para defender ali a frente da área, tudo mais. Ainda assim é uma jogadora que vai muito mais avançar, né? E na frente, né? Cinco jogadoras ali que assim, é isso mesmo. A Gabi Zanotti e a Andressa Alves, que começou assim, mas depois inverteu. Inverteram os lados, as duas. Jaqueline,
pela esquerda e Letícia Monteiro pela direita, que também inverteram. No começo do jogo começaram assim, mas pouquíssimo tempo elas já inverteram a posição. E na frente a Vicky Albuquerque na posição dela, né? A Vicky jogando mais na área. Então ela joga bem ou quando tá próxima ou dentro da área mesmo. A Johnson teve um mal-estar e aí ela acabou não indo para o jogo, né? Ela tinha sido a opção nos outros dois jogos com a Emily. Ainda assim, mesmo que a Johnson tivesse bem, vocês sabem o que eu acho, né? Tinha que ser banco, ok? Baseado no que ela entrega em campo, tá? Tinha que ser banco. Estamos de acordo, né? Beleza. E aí, logo no início, o jogo já começa daquele jeito, né? É, uma bola da Gi Fernandes, né, para Duda Sampaio, chega batendo, o goleiro defende e aí no rebote a própria Duda pega e ela não sabe se cruza, se bate, acaba cruzando fraquinho e fica nas mãos do goleiro. E aí depois, logo em seguida, o Botafogo tenta responder, mas a Carol isolou. Beleza, foi ali um começo bem, né, lá e cá. Depois, a Letícia Monteiro. Inclusive, ó, um destaque. O Piscinato teve a Letícia Monteiro por um ano ali, não colocava ela para jogar. Quando colocava, ela destruía. Aí depois ele não colocava. Com a Emily, ela tá jogando todas as partidas. Destaque positivo, porque ela é muito boa, né, de fato. Então, ó, puxa, toca pra Vicky, que, enfim. Mas aos 19 minutos, bola no meio campo. Gente, vocês me chamam de puxa-saco. Falam que eu sou puxa-saco da Zanotti. Mas o que essa mulher fez? Vocês viram o que ela fez? A bola vem no alto. Ela tá de costas. Ela dá uma olhadinha por cima do ombro aqui. Vira de novo. A bola vem. Ela, sem deixar a bola cair, dá um tapa de primeira e pega a Jaque em velocidade, né? E a Jaque vem entrando ali pela lateral. Ela corre mais que a zagueira, né? Então acaba entrando pela lateral da área e rolando para Vic só empurrar, né? Então Vic volta a marcar, porque se posicionou bem e tudo mais, mas o passe da Zanotti para Jaque, a velocidade que a Jaque saiu, né? E enfim, serviu a Vic, e é isso. Gol do Corinthians, golaço do Corinthians, placar inaugurado no Rio de Janeiro. E logo depois, jogada ensaiada na cobrança de falta, né? Ali entre a Duda e a Andressa, que é um dos pontos que eu falei, né? Desde que a Emily chegou, a gente passou a ter jogada ensaiada. Só precisa ensaiar um pouquinho melhor. Mas tá tendo, sabe? Era algo que não existia. Na época do Piscinato, a gente não tinha jogada ensaiada. No começo era assim, procura a terceira e cruza pra ela. Depois era, procura a Zanotti e cruza pra ela. E pronto, não tinha outra jogada. Agora, pelo menos assim, tá saindo. Espero que uma hora saia, né, também. Mas tá indo. Começo de trabalho, a gente participando. Ok? E, e aí, um pouquinho depois também a Andressa cruzou outra aqui, não sei quem faz, que cabeceou para o meio da área e aí a zaga afastou, enfim, não conseguimos chegar. E aí é aquilo, né? A Andressa já caindo mais pela esquerda, como eu falei, né? Que ela inverteu ali com a Zanotti. Uma bola da Tamires para ela, como é diferente a Tamires jogando pela lateral esquerda, né? Vamos. Bola cruzada na área, a Tamires dá o passe. A Andressa olha para a área. Eu não sei o que se passa na cabeça das zagueiras do Botafogo de achar que vai dar certo elas ficarem marcando bola. Porque nessa de só marcar a bola, a Vicky conseguiu entrar sozinha para fazer o primeiro gol. E aí, simplesmente deixam a artilheira da Libertadores e do Mundial sozinha na área. Ela nem pulou direito para cabecear. Testou para baixo, que nem gente grande. Golaço. 2-0 pro Coringão. Fez bicuda na trave e tudo para comemorar. Zanotti amplia para o Coringão, né? Assim, a zaga todo mundo fula da vida, mas, pô, né? É, assim, todo respeito à equipe do Botafogo. Mas, né?
tentar marcar a bola. Contra-ataque do Corinthians é pedir para tomar gol. Né? Então, só para ficar esperta, as duas maiores artilheiras da história do Corinthians, né, mostraram seu cartão de visita. Ok. E aí, também, no outro lance, onde o Botafogo tá com a bola dominada, o Corinthians recupera, tenta lançar rápido, a Jaque sai, né, na frente do gol ali, mas ainda um pouco longe. Ao invés dela tentar carregar um pouquinho a bola antes de chutar, ela já tenta chutar direto e acaba ficando na goleira. Beleza, o primeiro tempo foi basicamente isso. Ok? Se eu esqueci de algum lance, deixa no comentário. Tô falando isso meio que de memória, anotei uma coisa ou outra, mas bora lá. Segundo tempo. A primeira desgraça já acontece aqui, né? Sai a Érica e entra a Letícia Telles. Ok. Vou falar o que que a Letícia Telles fez, né, nesse jogo, mas vamos lá, né? Você, inscrito no canal Universo Brabo, que tá sempre acompanhando meus vídeos aqui, né? Vamos ver se você sabe completar essa frase. Letícia Telles não pode. Muito bem. Se você falou vestir a camisa do Corinthians, você completou a frase do jeito que eu falo. Se você falou passar nem perto do Parque São Jorge, ou usar uma combinação de preto e branco, ou qualquer coisa desse tipo, eu não vou te achar exagerado ou exagerada, tá? Eu vou concordar com você. Entendeu? Tá. Mas falando em preto e branco, né? Lá vai a gente jogar parecendo o Santos, né? Camisa branca e calção branco. Mas eu acho isso uma coisa horrível. Eu gosto do Corinthians de calção preto. Né? Enfim. Mas, se já aconteceu aquele desastre da gente jogar com a camisa preta e o calção amarelo na Libertadores uma vez, né? É da graças a Deus que não vê nenhuma. É da graças a Deus que não veio o pacote de Doritos como uniforme, né? Enfim. Mas só pra falar que essa coisa me incomoda. Incomoda muita gente, né? Inclusive. E a mim incomoda também. Enfim, segundo. E a outra substituição que teve, né? Que saiu a Vicky pela Belém Aquino. Eu tenho meu receio quanto a Belém Aquino, né? Porque, como eu até falei no vídeo sobre as contratações lá no início do ano, a Belém Aquino foi. Ela mesma falou na coletiva que ela foi um pedido do Piscinato, que já tinha trabalhado com ela lá no Internacional. Então, né, ela tinha um certo vínculo com ele. E aí, logo que ela chega, ele já põe ela de titular, ela é a mulher de confiança dele. Já para jogar o Mundial, ela já entra de titular. Jogou muito, inclusive. Depois começou bem ali com ele e tal. E aí, eis que ele é mandado embora. Com a Emily, ela perdeu um pouco desse espaço. Né? Porque assim, com o Piscinato, a Vicky foi pro banco e foi a Belém Aquino ser titular. Agora, com a Emily, né, ela tem preferido a Vicky. Só que nesse intervalo ela coloca a Belém Aquino. Eu realmente espero que a saída do Piscinato não a tenha desmotivado, né? Porque quem em sua consciência vai ficar desmotivado com a saída do Piscinato, né? Enfim. É, Mas, assim, que ela consiga mostrar o que ela começou mostrando, beleza? Infelizmente não foi o caso nesse jogo. Mas vamos lá. No primeiro minuto, né? O primeiro minuto do segundo tempo, Andressa cai pela esquerda de novo. Olha pra área. Cara, a Andressa, o que a Andressa tá jogando esse ano, assim, meu Deus do céu. Né? O que é que essa mulher tá jogando bola? Ela olha, ela vê onde tá a Jaque e ela coloca a bola assim. Parece que ela parou tudo, pegou a bola com a mão e falou: faz aí. E jogou a bola com a mão. Parecia isso. Assistência perfeita. Jaque, como uma ótima atacante, bate no contrapé da goleira, né? Coitada da Michelle. E saiu todo mundo, uma xingando a outra, não sei o quê. De novo, a defesa do Botafogo marcando a bola e não marcando o jogadora. Cruzamento na área, 3-0. E aí, um pouco depois, o lance que me incomoda. A Duda Sampaio com a bola dominada e ela simplesmente se desconecta. Às vezes ela faz isso, né? Às vezes ela dá dessas. É, Tá, antes de falar isso, tá, vamos lá, antes de falar dessa jogada, eu gostaria de falar de como começou a jogada do terceiro gol. Né? Eu anotei aqui, tô pensando no lance, acabo lembrando. A bola tava com o Botafogo
E aí a Zanotti vai, não desiste, intercepta um passe, toca para Duda que avança. A Duda dá o passe para Andressa, que cruza para Jaque. Tá? Ou seja, mais uma jogada ali que dependeu do esforço da Zanotti, que mais uma vez participa de todos os gols do jogo, né? Do Corinthians, pelo menos. Todos os gols do Corinthians. Ou seja, ela participou diretamente dos últimos 7 gols. Isso é muita coisa, né? Mas enfim, tocou a bola, né? Ela intercepta o passe, toca para Duda, que carrega, toca para Andressa, que cruza para Jaque. Certo? É isso. Então é que eu não vou ficar tipo, ó, a Duda fez uma puta jogada pro gol e eu tô falando do lance que ela perdeu a bola. É, então não vamos ser injustos com a Duda, não. Enfim, mas no lance seguinte aconteceu isso, né? Ela, ela perde a bola, que ela tá meio que. Ela se desconectou e perdeu a bola, coisa que já custou caro, né? No Paulista ano passado contra a Porcada e no Mundial na prorrogação contra o Arsenal. Enfim. É, mas a jogada não deu em nada. E aí, eis que o Botafogo percebe uma coisa. É só ir em cima da Letícia Telles que alguma coisa elas arrumam. E, cara, não dá pra se conformar com isso. Né? Enfim. Só que aí o Corinthians responde. Aí ali pela esquerda, agora a Letícia Monteiro pela esquerda, pega, cruza uma bola para Gi Fernandes e a Gi Fernandes esquece que ela é lateral direita. Né? Se ela simplesmente pegasse e batesse, onde o Nery estava apontado pro gol, né? Enfim, só chuta para frente. Ela fazia. Mas ela tentou fazer o que a Jaque tinha feito, bater no contrapé, tirar da goleira, né? Tirou demais, bola para fora. Ok. E, e aí, de novo, outra bola que vem na direção da Letícia Monteiro, e o que ela faz? Ela fica parada, a bola passa, né? E aí a Carol chuta de bico, a bola acaba subindo demais, né? Vai para fora. E ali nesse lance, você olha pra cara da Thaís Ferreira, ela tá com uma cara assim de puta que pariu. Nem Noé carregou tanto animal na arca que nem eu carrego nessa defesa. Enfim. é, E aí depois, beleza, né? Vamos falar, a Gi Fernandes perde esse gol, beleza? Defensivamente ela não faz muita coisa. Ofensivamente, sim, ela recebe uma bola, olha para a área e de novo coloca na cabeça da Zanotti. Zanotti cabeceia no contrapé da Michele, sei lá, soprou, rezou, abanou assim com a mãozinha e tal. A bola vai, bate na trave. Pois é, um pecado essa bola não entrar, né? E aí no rebote a Jaqueline isola e enfim, aí depois, de novo, jogada em cima da Letícia Telles, a jogadora passa e perde. Botafogo também perdeu gol pra cacete, né? Só que aí por isso que eu falo, pega um time um pouquinho melhor, pega um time um pouquinho melhor, jogar a bola em cima da Letícia Telles é gol, né? Enfim. E, e aí, e aí, beleza. Ali, mais ou menos para os 20 minutos, aí a Emily virou e falou, né? O que é do Batman sem o seu Robin? Ou seja, viu a Letícia Telles ali na zaga? Falou, não, a Letícia Telles tá fazendo merda, o que eu vou fazer? Pra Juliette, né? Afinal de contas, as duas juntas têm sido, ó, a chance do adversário. E aí, o que acontece? A, ela entra, né, a Juliette no lugar da Tamires e Ana Vitória no lugar da Letícia Monteiro. Cara, a Ana Vitória jogando com a Emily, tá? Sei lá, a Ana Vitória, ela é como um violão e a Emily é como um metaleiro. Entendeu? Você dá um violão na mão do metaleiro, ele finge que ele sabe o que ele tá fazendo, mas ele não faz ideia do que ele tá fazendo, certo? E o violão, coitado, tem potencial para muita coisa, né? Às vezes o metaleiro vai até falar que violão de nylon que é ruim, mas enfim, né? E aí beleza, aí vem outra jogada, né? A Tipa recebe de fora da área ali, e aí a Letícia Telles faz o de sempre.
Ao invés de atacar, de fechar o espaço, qualquer coisa, ela sai correndo para dentro da área. Não marca a jogadora, não marca quem vai receber o passe, não faz nada. Ela só fica ali parada que nem uma múmia, né? Ela, assim, ela corre para a área, aí ela vira e fica esperando alguém fazer alguma coisa e ela mesma não faz nada. Espera a jogadora bater de fora da área. O que me preocupa é, se uma bola dessa cai no pé de uma jogadora com habilidade, sei lá, sendo um jogo contra a porcada, uma bola dessa cai no pé da Andressinha, ela guarda, né? Mas caiu no pé da Tipa, né? Então, mandou e a Nicole pegou. E eis que nossa cerveja antártica, a Juliette, ela acerta uma jogada por partida, né? A que ela acertou foi essa. Mas é aquilo, quando ela acerta, geralmente o resto do time erra. É, assim, acaba invertendo. Então ela faz um puta de um lançamento pra Jaque, aquele lançamento perfeito. Ela cai no pé da Jaque que bate cruzado, a bola vai, nossa, vai longe. Beleza. E aí, com, logo depois disso, ela sai e entra em campo a Raíza. Beleza, né? A Raíza, na primeira bola dela, passa em profundidade para Belém. Ela e a Michele. Ela chuta em cima da goleira. A Duda veio correndo, deu o senhor pique. A Duda deu. Parou de estar. A Belém tocava de lado, a Duda empurrava pro gol livre. Mas resolveu chutar e chutar em cima da goleira. Na sobra, a bola sobra para nossa cerveja antártica, Juliette, e ela isola. Voltou a ser ela, né? Enfim. É, E aí, pouco depois, escanteio para nós. Beleza, temos o escanteio. E aí, vamos tentar fazer jogada de escanteio curto, né? E surpreendendo um total de 0 pessoas, não deu em nada. Tiro de meta pro Botafogo, a bola não chegou nem aí na área, a gente já conseguiu entregar de graça. O goleiro saiu rápido, o time saiu rápido. Lançou em cima de quem? Adivinha de quem que mandaram essa bola? Em cima de quem, né? Ela mesma, a Letícia Telles. Lançaram a bola em cima dela. Ela podia subir, cabecear, né? Pelo menos tentar disputar com a jogadora do Botafogo. O que que ela fez? Saiu correndo para a área. A jogadora domina, ela sai correndo para a área, parece que ela vai fechar o passe. Só que a jogadora do Botafogo toca exatamente para a jogadora que a Telles devia estar marcando, e ela recebe a bola. Ela olha, ela vê a Telles, ela cruza. Do jeito que aquela bola foi cruzada, passou pela Thaís Ferreira, que se tenta tirar faz o gol contra. Passou pela Gi Fernandes, que também se tenta tirar, faz o gol contra, né? E aí chegou na Rebeca. A Rebeca empurrou, gol do Botafogo, né? Então, mais um gol em cima da Letícia Telles. Enfim, né? É chovendo molhado ficar falando dela. E aí depois disso também, a gente teve mais um escanteio que eu não dei nada, mas enfim. Acabou. Corinthians 3, Botafogo 1, né? E o jogo em si foi isso, certo? O jogo entre Corinthians e Botafogo foi isso, beleza? E aí, nisso, né, com essa pontuação que o Corinthians atinge aqui, né, nesse jogo, após a quinta rodada, o Corinthians vai a quinto colocado, não, foi a quarto colocado com 10 pontos. E aí o São Paulo pega e ganha do Palmeiras, também ficando com 10 pontos, mas com saldo ainda atrás de nós, certo? Ok. Então o saldo do São Paulo ainda está inferior ao nosso, até aquele momento. Então a gente está em quarto lugar. É, E assim, né? Para a rodada seguinte, eu olhei e falei: meu, é Palmeiras e Flamengo. Tem que empatar. E era Cruzeiro e Ferroviária. Tem que ou empatar ou o Cruzeiro perder. Inacreditavelmente, os dois jogos empataram. Já foi a rodada. Os dois empataram. 1-1, os dois jogos. Ou seja, né? Ou seja, se, se o Corinthians fizer a lição de casa, né? A gente pegar e dar uma surra no Bragantino, na Fazendinha, o que não é nenhum absurdo, a gente pode assumir a liderança. Simplesmente isso, a gente pode assumir a liderança. Tudo vai depender, né?
de como ele vai se comportar nesse jogo. Se não sofrer gols, que é uma característica de time da Emily, né? Vimos aí que, né, a gente tomou 4 gols em 3 jogos. É mais de um gol por jogo. Por outro lado, a gente fez quantos gols? Foi dois contra por cada, quatro, seis, 9 gols em 3 jogos, né? Que é o equivalente ali a 3 gols por jogo, né? É uma média boa, gente, tá? Tem que tomar cuidado com o número de gols sofridos. Se a gente fizer e não levar contra o Bragantino, a gente pode assumir a liderança. Então, assim, o universo está conspirando a favor da Emily. Então, que ela saiba o que fazer. Vamos torcer. Ok. Os resultados até agora, os resultados da rodada, são o seguinte. Né? O São Paulo ganhou do Atlético Mineiro, só para variar, o Atlético tomou peia de novo. Né? Já estão lá embaixo na tabela. Acabou de subir e já está lá em 13º, né? Se bobear, vai cair de novo. Ferroviário e Cruzeiro 1-1 e Palmeiras e Flamengo 1-1. Nossa, cara, nossa. Como que a gente conseguiu perder o Palmeiras, né? Pelo menos acabou o gás. Depois que o Palmeiras ganhou de nós, acabou o gás, né? Ainda bem. E, amanhã os jogos que realmente assim nos interessam, né? Assim, vamos ver. Os jogos dessa rodada que realmente ali nos interessam. Deixa eu ver, o Bahia e América, provavelmente o Bahia leva, né? É, Fluminense e Juventude, provavelmente o Fluminense ganha também para encostar ali. E o Santos e Botafogo, né? Que talvez, né? Talvez seja algo. Mas todos esses jogos, o Corinthians ganhar que não é preocupação. Se o Corinthians ganhar, vai lá para cima. E aí não tem preocupação, né? Enfim, temos que ganhar e temos que ganhar bem. Jogo que vai ser no Parque São Jorge. Sim, arrumaram a iluminação da Fazendinha, finalmente. Vamos voltar para casa, mas naquele horário não muito legal, né? 9 da noite, porra, em pleno feriado, o jogo poder ser de dia. Não, 9 da noite. Ah, beleza, né? Provavelmente estarei lá e é isso. Né? Provavelmente vou estar lá e, vamos, Corinthians. Vão apoiar, vai dar tudo certo. E dependendo aqui, a gente vai assumir a liderança, né? É a chance que a gente tem. E depois, se assumir a liderança, é conseguir segurar, né? Vai ter data FIFA, vai ter os cacete aí, mas, né, vou até olhar aqui os nossos próximos jogos para poder falar melhor. Mas é aquilo. A gente vai ter o Bragantino. Depois da data FIFA, vai ter Ferroviária, que é pedreira. Beleza, esse jogo é pedreira. Mas dá, né? Mas dá. Depois tem o São Paulo, que é outra pedreira. Depois o misto e. Deixa eu ver. Ah, não, desculpa, tô confundindo. Tô olhando errado aqui, gente. Desculpe. É, Só refazendo aqui, tá? Tem o. Nossa, confundi tudo, vai. Reinicia. Bragantino. Depois do Bragantino, Juventude. Jogo tranquilo para ganhar. Depois da Ferroviária. Pedreira. Grêmio fora, né? Ok, um jogo ok. O Grêmio tá lá embaixo, mas é que o Grêmio costuma encher nosso saco, né? Depois do clássico com o São Paulo, depois o Cruzeiro. Esses dois jogos assim em seguida são pedreiros. São Paulo é em casa, Cruzeiro fora. Duas pedreiras. Depois, misto e vitória. Dois jogos tranquilos. Depois, duas pedreiras, né? Flamengo e Santos. Flamengo fora, Santos em casa. E depois Bahia e Inter, né? Essa é a nossa sequência no brasileiro. Olha, a sequência tá tranquila, né? Dá para assumir a liderança e ficar lá, né? Dos times que estão brigando ali em cima, a gente já enfrentou um, que é o Palmeiras, perdemos. Então a gente tem como obrigação ganhar de São Paulo, Flamengo e Cruzeiro, certo? É isso. Beleza. Acho que falei o que eu queria falar, né?
E, e é isso. Sim, sim, cortei o cabelo, tá? Pra quem tá olhando e falando, tem uma coisa diferente. Sim, eu cortei o cabelo, meti o corte do Cássio, e é isso. Bom, é. O vídeo que eu ia fazer, pra quem tá vendo, né? O vídeo que eu ia fazer hoje, eu vou lançar amanhã, ok? Que é sobre o dia 1º de abril, dia da mentira. E eu vou colocar aqui para vocês algumas mentiras sobre o Corinthians feminino e sobre o futebol feminino em si, beleza? Envolvendo o Corinthians, inclusive, ok? É isso, galera. Muito obrigado. Tamo junto, respeita as minas e vai Corinthians. Até a próxima.